Então, mostrar aí meu dia de lixo, ou na verdade mostrei aí que eu fui levar o reciclável lá para baixo, e quero abordar um pouquinho essa questão, né, da consciência do meio ambiente aqui no Canadá. Bom, eu não sou pessoa expert no assunto, não me considero uma pessoa estudiosa no assunto, simplesmente eu percebi que nesses 2 anos morando aqui, por conta, né, de alguns hábitos daqui, você acaba aprendendo um pouco e mudando um pouco os seus hábitos, né, porque aqui você tem essa coleta, né, separada do lixo e tudo mais, e alguns outros pontos que eu percebo que aqui em Toronto, no Canadá como um todo, tem essa preocupação, né, com o impacto no meio ambiente. E aí você vai perceber que algumas listas, né, que o Canadá sempre está aí nos tops 10 de qualidade de vida, preocupação com o meio ambiente, ele acaba se aparecendo nessas listas e mostrando, e eu quero falar um pouquinho aí o que isso, de fato, como muda isso no nosso dia a dia. Bom, como eu mostrei, né, aqui no prédio você tem essa sala lá embaixo, onde você vai jogar, né, deixar o seu lixo reciclável. Aqui não existe uma obrigatoriedade aqui no prédio, né, e nos condomínios de forma geral, de você separar, né, papelão, de vidro, de metal, essas coisas assim. Aqui no prédio até recentemente começou com, né, você destinar um local para botar garrafas de vidro, latinha, mas no geral você pode jogar tudo naquela caçamba azul. Meu primo que mora em British Columbia, né, uma outra província do Canadá, e as províncias aqui elas são independentes, lá é mais forte, então no prédio dele não, você tem que separar e tudo mais. E quem mora em casa, sim, é obrigatório, e você pode receber multa se você não separar bem o lixo. Então aqui no prédio tem, né, em todo o andar tem também onde eu jogo o lixo do dia a dia, e ali também tem a função de jogar o reciclável, né? Mas como eu tenho espaço aqui em casa, eu acabo acumulando, porque tem as caixas, coisas grandes não dariam na lixeira ali do andar, então eu acabei destinando um espaço aqui em casa e eu ponho tudo que é reciclável. Mas eu assumo que tem algumas coisas que a gente acha que é reciclável, mas não é. Então eu não entendo totalmente, mas tento fazer a minha parte, né? Porque eu bem poderia ir no lixo do corredor e jogar tudo, né? E botar porque você tem 3 opções, né? Que é lixo comum, reciclável ou orgânico. Eu poderia muito bem jogar tudo como se fosse lixo, e que eles não têm como saber, então eu não receberia uma multa por conta disso. Então você faz muito por uma consciência. Então assim, como eu falei, assim, eu não estudei a fundo e não sei todas as regras de reciclagem, mas eu tento fazer a minha parte, né? Porque tem algumas coisas de plástico escuro, preto, ele não é reciclável, então você teria que ver, né, e todas as embalagens que tem comida, você tem que lavar muito bem, porque se tiver algum vestígio, isso no processo de reciclagem você não conseguiria. Então assim, eu não me aprofundei ainda, mas eu já estou começando a ter um movimento de entender um pouco e tentar colocar isso no meu dia a dia. Lá no restaurante a gente também tem que separar o lixo, né? E
quando eu tô na escala, né, todas as quintas-feiras quando passa o caminhão, e quando eu fecho a cozinha, sou eu que tenho que trazer as caçambas para frente da loja e tudo mais, tem que estar separado. Se o lixeiro perceber que você não separou, ele deixa um recado e ele não coleta, né, esse lixo, e aí gera, vamos dizer assim, uma advertência. Então você acaba se acostumando aí com essa forma, né, que a cidade é organizada. Quem mora em casa, como eu falei, é obrigatório, e eles sabem porque cada caçamba tem a numeração e você paga imposto em cima disso, né, pela coleta do lixo, enfim. Mas cada cidade e cada província vai lidar com essa questão de reciclagem e de cuidados com o meio ambiente de uma forma diferente. Mas eu acho interessante, eu acho que é uma coisa que mudou, né, nesses últimos 2 anos pra gente aqui. Eu morava no Rio de Janeiro, isso não existia. No prédio, né, onde a gente morava, tinha uma questão de você poder descartar o seu óleo de cozinha, né, porque não é nada ideal você jogar no ralo, né, da pia. Então você tinha uma questão, mas isso era basicamente assim a única coisa. E embaixo, lá no prédio, me lembro que ainda tinha uma lixeira para você descartar pilhas, né, e baterias. Aqui eu fiquei muito na dúvida como eu ia descartar o óleo de cozinha. E aí eu pesquisei, aí alguns sites falavam assim, congela e joga no orgânico. Eu fiquei muito assim na dúvida, eu acabei deixando um litro. E lá no restaurante a gente tem um tambor, né, onde joga o óleo, e quando enche esse tambor tem uma empresa que recolhe pra gente. Eu acabei levando e eu descarto lá. Eu não faço muita fritura, mas quando tem eu acabo descartando lá no trabalho mesmo. Mas eu fiquei na dúvida daqui do prédio não ter. Então assim, ainda tem coisas a serem melhoradas. Uma vez eu li um artigo aqui criticando muito condomínios, né, de prédios, porque não tem uma obrigatoriedade dessa coleta seletiva de lixo. Então assim, ainda tem muita coisa a desenvolver. Mas como eu estava falando, eu morava no Rio, não tinha isso. Minha prima mora em Curitiba e lá tem. Então eu acho que realmente é o caminho, e isso vai fazer parte da nossa rotina e do nosso cotidiano. Mas para não ficar só falando sobre lixo, algumas outras coisas que eu percebo aqui, né, que faz, e Toronto sendo a maior cidade, sendo, né, a maior cidade aqui do Canadá e tal, que eu acho muito interessante, é a questão dos parques aqui. É uma cidade que eu considero muito verde, mas tem muito parque. Como eu já falei, aqui não é muito dividido. Peraí, que alguém quer atenção aqui. Aqui não é muito dividido em bairros, mas vamos dizer que Toronto tem mais ou menos 160 regiões, né, que seria o que a gente considera bairro, e são mais de 1.600 áreas verdes. Então, você consegue, aí pela proporção, você consegue perceber que tem muito verde, né, na cidade. Hoje a gente mora aqui numa região que eu acho a mais bonita de Toronto, essa região toda beirando o lago aqui em Ontário, eu acho sensacional. Então eu vejo que mesmo você morando na maior cidade, o contato com a natureza é muito grande. Então aqui no Parque da Frente eu já vi coiote, raposa, coelho selvagem. Tem aqui um jardim de borboletas, ou seja, eles fizeram um ecossistema para que elas, né, possam desenvolver e ter todo o ciclo de vida delas. Então agora, chegando, né, a gente está na primavera, mas no verão você vai caminhar e vai ver um monte de borboleta. Então eu acho isso assim, sensacional, o respeito que eles têm aqui com os bichinhos, com os animais. Não existe cachorro de rua, né? E é interessante porque aqui para as pessoas o movimento de adoção é muito forte, e eles trazem cachorros de fora do Canadá. Então é muito comum você falar com uma pessoa e ela fala assim, esse é meu cachorro, eu adotei, veio do México, veio do Haiti, enfim, vem de lugares ainda que não conseguiram controlar, né, essa questão do abandono, né, dos animais, e eles acabam importando cachorros e pets para serem adotados aqui.
Mas olha como é uma diferença. Quando a gente foi conhecer Vancouver, tem uma área ali muito bacana onde fica o Mercadão de Vancouver, e tem muita gaivota, tem muitos pássaros naquela região toda. Eu achei muito interessante porque tem uma placa enorme falando que você não pode alimentar os bichos, que isso é considerado maus tratos aos animais. Então eu achei assim bem forte, né? Mas essa é a questão da consciência a questão, né, do animal, de caçar e tudo mais. Você não pode ficar alimentando, não pode dar pãozinho, não pode dar isso, essas coisas. Então assim, as províncias aqui pelo menos em Toronto, eu ainda não vi nada, nenhuma placa assim que fosse tão agressiva nesse ponto. E nessa temática aí, né, consciência ambiental e tal, um movimento que eu vejo sendo divulgado aqui é a questão, né, de você usar bicicleta como seu meio de transporte. Uma vez eu já vi uma placa dizendo que existe um projeto para que você consiga se locomover, né, num raio de 5 km, que a bicicleta ou transportes limpos, né, fosse aí em primeiro lugar. Então a ciclovia, né, não é uma ciclovia simplesmente para lazer. Você tem não só a ciclovia, mas as ciclofaixas por downtown, né? Então você tem toda sinalizada. No Google Maps, quando você abre, você pode clicar lá na opção de bicicleta, ele vai te dar, porque existe também, você tem que obedecer as regras. Aqui, né, quem anda de bicicleta, e eu estou começando e aprendendo sobre isso, né? Você tem as sinalizações que você faz com as mãos, né? Se você vai para a esquerda, se você vai virar à direita ou se você vai parar. Isso, na verdade, você aprende quando você faz a prova da G1, que é a prova teórica para carteira de motorista. Se o seu carro, por exemplo, tiver algum problema nas setas, são os sinais que você faz, né, para o carro de trás saber. E o pessoal que anda de bicicleta aqui também é orientado a utilizar, né, se você tem que fazer alguma curva, sair da ciclovia, você sinaliza isso. Então, com toda a questão do Covid, da pandemia, ano passado, houve uma procura enorme por pessoas, né, buscando comprar bicicletas, e teve uma falta. Eu tive muita dificuldade para comprar bicicleta, e olha que a gente está começando ainda a primavera. Eu consegui, mas assim, não foi fácil não, porque desde o ano passado as fábricas, os estoques estão baixíssimos, né? As fábricas não estão conseguindo produzir, porque acabou virando realmente as pessoas com medo de andar em transporte público, começaram a buscar andar de bicicleta, e é relativamente bem fácil, né? Eles até melhoraram a questão de segurança em algumas ciclofaixas em ruas mais movimentadas, para que não tivesse acidente. Então tem tipo umas barreiras, né, para que o carro não atrapalhe. No geral, eu acho que as pessoas são conscientes. Obviamente, em downtown, a gente vê algumas coisas assim que você fala, caramba, até porque tem muita gente de bicicleta, entregadores, né, de deliveries, eles acabam abusando também um pouco, mas é possível, né, se você quiser uma vida aí, né, mais limpa ecologicamente, você consegue utilizar aí bicicleta. Mas claro, no inverno eu vejo pessoas que continuam andando com essas bicicletas. Eu achei muito interessante aqui que mesmo quando neva muito, a ciclovia aqui, ela é limpa, ela é uma das primeiras a serem limpas, porque eles entendem que ali não é um local só de lazer, pode ser um meio de transporte das pessoas, então eles limpam. Então assim, pelo menos aqui na orla eu vejo que a ciclovia fica assim super limpa, junto com as ruas principais. Então existe sim essa preocupação, porque eles entendem que tem pessoas que optaram e escolheram como meio de transporte a bicicleta. Continuando nessa questão de meio de transporte, se você vê o mapa de Toronto, por downtown passam os streetcar, que são aqueles, como se fosse o VLT no Rio de Janeiro, e eles são elétricos, né? São meios de transportes elétricos para diminuir a poluição de downtown. Quando eles estão parados, como agora, né, o que eu pego aqui, ele está em obra, eles põem ônibus, então existe a circulação de alguns ônibus na cidade, mas
na sua grande maioria, é só streetcar e metrô que circula no centro de Toronto. E agora eles estão mudando a frota para que os ônibus sejam elétricos também, nessa intuito de diminuir, né, o impacto no meio ambiente. Isso eu também percebi em Vancouver, né, que ônibus ali na região ali do centro são também elétricos, né, tem aqueles cabos em cima. Então assim, tem toda essa preocupação e esse pensamento em transformar, né, os centros urbanos em algo mais saudável e melhor, né, para o meio ambiente. Enfim, sim, vim só para compartilhar de uma forma bem rápida aqui, falando dessa questão que acabou mudando aí um pouquinho nossos hábitos, né? Aqui em casa eu quero implementar, eu jogar o lixo orgânico, eu não faço ainda isso. Você tem uma lixeira e você tem um saquinho especial, né, do lixo orgânico. Eu ainda quero tentar fazer isso, mas ontem quando eu fui na Dollarama comprar o lixinho, a lixeira para deixar na pia, né, com o lixo orgânico, isso não é considerado essencial. Aqui estamos em lockdown e várias lojas só podem vender o essencial, né, comida e tal, então eu conseguiria comprar um saquinho, mas não a lixeira. Então ainda é uma coisa que eu tenho que melhorar aí. Devemos sair desse lockdown bem pesado agora, dia 20 de maio, então eu quero fazer essa mudança, né, botar isso em prática. Ainda acredito que eu ainda posso melhorar, ainda posso aprender mais. O calendário que eu recebi da prefeitura é um calendário todo voltado para essa questão, né, para ensinar como você recicla, como que cada coisa pode, né, afetar no meio ambiente. Essa consciência ela vai também para uma questão das empresas. Então, por exemplo, lá no restaurante, eu acho isso interessante, porque obviamente uma empresa ela visa um lucro, mas aqui eu vejo que eles também têm uma preocupação de ter a filosofia da empresa. Então lá no restaurante, os containers, né, que a gente põe tipo molho de salada e tal, eles são biodegradáveis, eles são feitos de parece um plástico, mas é feito da cana de açúcar. E então você não pode nem esquentar porque derreteria, mas assim, a gente eliminou os saquinhos que às vezes a gente embrulhava as coisas. Então assim, existe sim uma preocupação até dos empresários, por conta de uma filosofia pessoal, colocar isso nas suas empresas, mesmo que isso, né, gere um custo a mais, porque talvez o saquinho plástico é mais fácil de você comprar e utilizar, mas aqui existe, né, toda essa questão. E uma coisa que a gente percebeu, só para encerrar esse vídeo, é que nas eleições passadas a discussão não era sobre educação, segurança, uma forte, né, discussão era sobre a questão do meio ambiente. Então aqui eles estão brigando bastante para que você elimine o uso one-time use plastic, né? Então assim, qualquer embalagem que você usa de uma vez joga fora. Então isso quer eliminar o garfinho que vem, né, no take-out, garfo, faca e tudo mais, que você só usa uma vez e joga fora. Então eles querem eliminar isso. As redes no mercado aqui, se você não usar sacola plástica, você paga por ela, né? Eu acho que são 5 centavos. Então já é comum, e essa prática eu também já consegui colocar. Eu sempre carrego uma sacola reutilizável na minha mochila. Aqueles saquinhos que você pesa, né, coloca maçã e tal, eu tenho já um saquinho reutilizável. Sempre carrego comigo. Então aos poucos a gente vai entrando, tendo, né, esses costumes. Uma rede aqui grande, que é a Sobeys, né, ela já eliminou, você não consegue nem pagando o saquinho plástico, então tudo é sacola de papel. Então assim, cada vez mais você vai percebendo que existe sim uma preocupação, as empresas estão tomando providências, o governo realmente ele está se movimentando para que cada vez mais o Canadá, né, e cada província sejam ecologicamente mais corretas. Bom, aproveitar esse dia lindo, que a previsão diz que à tarde vai chover, então enquanto tá esse sol,
Aqui na varanda, né, tô tranquilo, tô até suando, mas lá embaixo tava mais friozinho e quero andar de bike aí, aproveitar esse dia de folga. Mas estamos ainda aí com uma sensação térmica de 5 graus. Mas aproveitar aí primavera e verão, e aproveitar, já que é uma cidade aí com uma ciclovia, dar uma pedalada, fazer um exercício e estar aí em contato aí com a natureza, porque como eu falei, Toronto é bem verde, tem parques lindos e maravilhosos, então vou aproveitar o dia de hoje, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!